Olá, boa tarde a todos. É uma honra poder contar com tanta gente a assistir a este webinar, um webinar organizado pela SysDev. Eu creio que ainda faltarão algumas pessoas a entrar, mas por este ritmo acho que, entretanto, vamos ter a maior parte das pessoas aqui a assistir a este webinar connosco. O meu nome é João Gil, eu faço parte da equipa da SysDev e para este webinar, como vocês estarão a ver no vosso ecrã, será sobre logística nas empresas, desafios nesta área e boas práticas. Portanto, contamos com a presença dos ilustres convidados, o José Ladeira e Pablo Bois, creio que é assim que se pronuncia, Bois, certo, Pablo? Bois, mejor. Ok, perfeito. Temos a biblioteca do José por trás e o Pablo que se encontra no seu escritório. Antes de avançarmos, permitam-me só uma pequena introdução sobre o contexto deste webinar. É que, tendo nós SysDev vários produtos que se cruzam com a área da logística e sabendo que é fulcral para a atividade de grande parte dos nossos parceiros, nós decidimos reunir estas duas pessoas connosco para que possam dar um pequeno insight sobre as suas experiências e principalmente trazer algumas dicas que vos poderão auxiliar da melhor maneira nas vossas atividades, alguns problemas que poderão encontrar. Nós sabemos que nos dias de hoje se torna fundamental responder em tempo útil e de forma assertiva, por exemplo, às encomendas recebidas dos vossos clientes, e é necessário saber recebê-las, expedi-las, cumprindo as expectativas. Existe cada vez menos margem para errar. Portanto, dentro desta temática, obviamente, falaremos, como eu disse, sobre boas práticas para evitar dificuldades que poderão surgir. Portanto, teremos connosco, como podem ver também nas câmaras, José Ladeira. Ele vai-nos falar um pouco sobre a parte da infraestrutura wireless e vai-nos, de certeza, dar aqui bons conselhos, boas práticas para que tudo funcione corretamente portanto, nas vossas empresas e nas vossas atividades. O Pablo é especialista em logística, integra, neste caso, a equipa da Rumbo Sistemas, do grupo Alphatec, e sendo ele o próprio gestor da equipa de WMS na empresa, portanto terá um profundo conhecimento também de logística e obviamente que irá falar sobre boas práticas, cuidados a ter nos processos, estes cuidados sejam para uma pequena ou para uma média empresa, ou seja, dará com certeza para muitos de vocês. Queria aqui só dar um pequeno apontamento para qualquer questão e espero que tenham muitas questões, esperemos que essas questões surjam. Obviamente que é sempre bom podermos responder às mesmas. Por favor, utilizem o chat. Alguns de vocês estão a mandar já mensagens de boa tarde e obviamente boa tarde a todos novamente. Mandem as questões pelo chat, porque nós temos o módulo de questões e respostas ativo, e então depois poderemos responder da melhor maneira às vossas questões. Obrigado e, claro, sem demora, passemos já para a apresentação do José Ladeira. José Ladeira, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui o ecrã. Força. O ecrã. E aqui está ele, espero eu. Espero que já estejam a ver o meu ecrã. Estamos sim. Ora bem, só um momento que agora tenho que ver o meu ecrã de controle. Cá está. Ora bem, isto é sobre o Wi-Fi. Eu vou falar sobre o Wi-Fi e hoje em dia o Wi-Fi é uma coisa importante nas empresas. Nada se faz já sem Wi-Fi. O Wi-Fi é um commodity omnipresente em toda a nossa vida hoje em dia e sobretudo na logística é muito importante porque cada vez mais usam terminais móveis, usam processos automatizados para expedição, para recepção de materiais, para expedição das encomendas e, portanto, o Wi-Fi é muito importante. Ter uma boa rede Wi-Fi é importante para todos os vossos processos. Enfim, vocês saberão melhor que eu as dificuldades que têm, por vezes, quando a rede não funciona. E é isso que vamos tentar hoje perceber, porque é que às vezes não funciona e como é que se pode pôr a funcionar. Só para começar, uma palavrinha aqui sobre o meu sponsor. Eu vou falar do Wi-Fi. Nós comercializamos um Wi-Fi, distribuímos, que se chama Rucos. A Rucos pertence à Comscope e não é propriamente uma companhia muito antiga,
mas é uma empresa que vem, a Rucos foi fundada em 2004, mas aliou-se a empresas muito boas no ramo. E só para aqui uma breve introdução histórica, porque quando toda a gente fala em switches, toda a gente pensa em Cisco, mas muitos dos passos, muitos dos marcos na história do switching foram dados por empresas como, por exemplo, a Foundry, que criou em 96 o primeiro switch de 1 gigabit e em 2004 o primeiro switch de 10 gigabits. Isto a Foundry. A Foundry depois foi comprada pela Brocade e a Brocade lançou também o primeiro switch de 40 gigabits e o primeiro Power over Ethernet de 90 watts. Portanto, são marcos importantes e, portanto, não estamos a falar de companhias propriamente novatas no assunto. Por outro lado, a Arris também era uma empresa muito grande, ligada a telecomunicações, sobretudo à televisão. Vocês em casa, provavelmente alguns, terão set-top boxes da Arris. Em 2017, a Arris comprou a Rucos, que já se tinha ligado à Brocade, e, portanto, porque a Rucos fazia bom Wi-Fi, fazia excelente Wi-Fi, não hesitem em dizer que faz o melhor Wi-Fi do mundo, e ao ligar-se à Brocade, que fazia dos melhores switches do mundo, criámos uma companhia que realmente faz tudo o que tem, enfim, faz tudo numa rede Wi-Fi. A Rucos recentemente foi adquirida pela CommScope e, portanto, por isso agora falamos de CommScope. A CommScope é um gigante de comunicações que com esta aquisição fica junto com a Cisco e com a HP Enterprise no quadrante, mais no canto superior direito do quadrante da Gartner. A CommScope tem infraestrutura, tem muitas outras coisas, enfim, o que se pretende são redes simples, fiáveis, adaptáveis, são conceitos muito simples. Bom, e só uma palavrinha, são organizações que confiam no nosso Wi-Fi, que muitos provavelmente não conhecem, mas Rucos é o número 1 em hotelaria no mundo inteiro, cobre a cidade de Nova Iorque, o projeto Link New York City substituiu todas as cabines telefónicas por APs da Rucos e neste momento utiliza-se voz sobre IP mesmo para os telefonemas nas cabines públicas. A McDonald's tem restaurantes e o nosso maior cliente, que é a Marinha Americana, até um porta-aviões tem coberto com Wi-Fi. O estádio no Rio de Janeiro, no Mundial do Rio de Janeiro, 4 dos estádios foram cobertos com o Rucos Wi-Fi. Mas vamos ao que interessa, os problemas com as redes Wi-Fi. As redes Wi-Fi, as queixas que nós ouvimos é que o Wi-Fi não é fiável, que não é seguro, toda a gente diz que não é seguro, não sei, por exemplo, em relação à segurança, eu creio que é, enfim, uma coisa em que é preciso aceder, ter uma password ou ter ultrapassar alguma barreira de segurança para entrar como Wi-Fi, é mais seguro do que propriamente uma tomada na parede em que se liga um cabo e que se pode ligar qualquer coisa dentro de uma rede. Portanto, quando dizem que o Wi-Fi não é seguro, não é bem assim. Mas não é fiável às vezes, a intensidade do sinal por vezes é errática, às vezes temos o Wi-Fi a funcionar muito bem, de repente não funciona bem, vamos com o telemóvel às vezes a ver um vídeo em streaming e viramos o telemóvel e o vídeo deixa de funcionar. Acontece, o roaming sobretudo é um problema, vamos no sítio onde há muitos APs, andamos a passear e a transição de um AP para o outro não é linear e, portanto, que isso cria problemas, disrupções, enfim, tudo aquilo que nós não queremos. Os armazéns, ao serem centros de distribuição com muito movimento, os armazéns são uma coisa extremamente dinâmica, há empilhadores a circular de um lado para o outro, há pessoas a circular de um lado para o outro, há mercadorias a circular, muitas delas volumosas e refletoras do Wi-Fi, enfim, todo o armazém é um ecossistema que reflete radiação, que emite radiação também, em alguns casos, enfim, e é um ambiente, em relação às radiofrequências, é um ambiente complicado. Eu mesmo agora aqui em minha casa, se ligar o meu telemóvel, consigo ver para aí umas 10 redes Wi-Fi, e estou em casa. Imagino no escritório, agora num armazém, às vezes, no meio de uma zona empresarial, às vezes encontram-se muito mais sinais de rádio.
Hoje em dia o Wi-Fi está por todo lado, em todo lado, dentro e fora de casa, nos centros comerciais, em todo lado encontramos Wi-Fi, o que quer dizer que vamos encontrar também um monte de gente a transmitir e a receber e vamos encontrar interferências de toda a espécie. O número de clientes cada vez é maior, toda a gente hoje em dia tem um telemóvel, um smartphone que liga Wi-Fi, o Wi-Fi está por toda a parte. Todas as aplicações são complicadas, cada vez mais exigentes. Hoje em dia já ninguém passa o Spotify, toda a gente ouve música em streaming, vê vídeos em streaming, Netflix, etc. E o tráfego de vídeo hoje em dia domina as redes Wi-Fi. Isto torna as redes cada vez mais complexas e temos aqui realmente os 8 problemas nas redes Wi-Fi. Podem ver, o Wi-Fi hoje em dia existe por todo lado, nas impressoras, nos quiosques, nos tablets, nos instrumentos médicos. Tudo funciona hoje com Wi-Fi e temos aqui 8 problemas que podemos identificar. E começamos pela mobilidade. A mobilidade é o problema que realmente creio que afeta mais a logística. Num armazém há necessariamente mais que 2, 3, 4, 5, 6, 10 APs e havendo muitos APs, o problema do roaming. O espectro às vezes está sobrelotado em alguns sítios, noutros não. O Wi-Fi funciona por canais e ao funcionar por canais, os canais, e só funciona um de cada vez, só fala e só recebe um de cada vez. E um AP tem que servir muitos clientes e eles só falam e recebem um de cada vez. Agora com os modernos já há mais streamings de rádio, mas nos antigos era um de cada vez. Agora já se ultrapassou isso, mas mesmo assim é limitado. 3, 4, 5 de uma vez, não mais. O que acontece é que às vezes os APs estão sobrelotados de clientes. Depois há o problema, há vários tipos de clientes. Há o cliente que é peganhento, chamamos-lhe assim. O cliente peganhento é o dispositivo móvel que insiste em ligar-se a um AP. Está ligado a um AP e não quer desligar, agarra-se àquele. Pode até ter outro já com melhor sinal ao lado, mas ele continua agarrado àquele e agarra-se àquele AP. O outro é o ping-pong. É um dispositivo, isso acontece-nos muito. Por exemplo, quando temos o telemóvel, quando temos um mau sinal do Wi-Fi, e ele fica indeciso entre o Wi-Fi e o 4G. E se nós tentamos aceder à web ou outra coisa qualquer, uma aplicação que precisa de internet, descobrimos que o telemóvel tem rede, tem um bocadinho de sinal do Wi-Fi, mas nem conseguimos ver nada porque ele não sabe se liga pelo 4G, se liga pelo Wi-Fi. E isto chama-se o ping-pong. Eles andam ali e não sabem. Bom, isto são coisas que a tecnologia às vezes consegue resolver. Depois temos as interferências. As interferências podem ser interferências no mesmo canal. Num armazém há muitos APs. Pode haver, por exemplo, há muitos canais também, mas às 2, 3 é inevitável vão-se repetir canais. E 2 APs no mesmo canal fazem aquilo que se chama interferência no mesmo canal, ou seja, só transmite um de cada vez e quando um transmite o outro tem que estar calado, mesmo que tenha clientes. E depois há também a interferência entre os APs adjacentes. 2 APs ao pé um do outro interferem forçosamente um com o outro. Depois há o tipo de materiais. Nos armazéns há estantes metálicas. As estantes metálicas são das piores coisas para o Wi-Fi, porque refletem, porque difundem os sinais por todo lado e é um problema porque os sinais depois chegam desfasados, chegam com má qualidade, perdem-se tramas, não funcionam. Equipamentos elétricos, dentro dos armazéns há muitos equipamentos elétricos, esses equipamentos geram interferência também. Outras redes, enfim, o armazém é dos piores ambientes para o Wi-Fi, em termos de rádio. Mais vigas metálicas, os armazéns têm tetos, muitos deles têm tetos metálicos, são coisas muito complicadas. Este é outro dos problemas que nos armazéns, um Wi-Fi para armazém tem de saber lidar com as interferências, tem de saber lidar com o roaming e com as interferências. São 2 problemas que eu acho que afetam bastante a logística. Depois a segurança. Bom, a segurança é outra questão que também, enfim, hoje em dia há maneiras de obviar isso, mas a principal falha na segurança é sempre humana. Ou se esquecem passwords, ou se partilham passwords, ou reutiliza-se a mesma password. O problema surge quase sempre humano. Mas há problemas também com a própria infraestrutura. Por exemplo,
há pouco tempo, há 2 anos, creio, houve o ataque do crack e agora recentemente houve os ataques de fragmentação, em que todo o Wi-Fi, e em princípio, provavelmente, muitos dos que me estão a ouvir terão neste momento APs que estão a informar dessa fragilidade do frag. Se não fizerem upgrade ao firmware do AP ou se não fizerem um upgrade à vossa rede Wi-Fi, provavelmente estão vulneráveis a um novo tipo de ataque que foi descoberto agora e que é comum a todo o Wi-Fi existente. Não tem a ver com um fabricante nem com outro, tem a ver com todos. É um problema da própria norma Wi-Fi que existe. Depois temos os standards. Os standards que neste momento, dentro de um armazém, além do Wi-Fi, vamos poder encontrar Bluetooth, beacons, localização, existe. LoRa é outra tecnologia que hoje em dia também está em Smart Cities, é muito usada, que usa 868 MHz, mas que pode interferir também. Zigbee, que usa 2.4 GHz, que é a mesma frequência da banda mais baixa do Wi-Fi. Narrowband IoT, enfim, são tecnologias que hoje em dia são mais fontes de rádio, mais fontes de interferência, mas que fazem falta no armazém. O armazém do futuro pode ser qualquer coisa como isto. Nós dentro do armazém podemos ter Bluetooth Low Energy, podemos ter beacons e beacons Bluetooth que detectam os sensores, podemos ter NFC, Near Field, podemos ter também leitura de cartões, de tags, de coisas desse género. Nos armazéns é comum. Podemos ter, ou vamos ter 5G em breve, vamos ter Wi-Fi e temos todas as tecnologias dentro de um armazém, RFID também, que não está aqui, mas que também pode existir nos armazéns e, portanto, é um ambiente de rádio complicado. Há que gerir tudo isso. A infraestrutura é outro problema. Um Wi-Fi, se não tiver uma boa infraestrutura por detrás, não pode ser eficaz. E não vale, por exemplo, a pena hoje em dia ter um AP do Wi-Fi 6 com portas de 2,5 gigabits ou de 5 gigabits, quando os switches só dão 1 gigabit. Portanto, se vamos pensar numa infraestrutura Wi-Fi, temos que pensar na infraestrutura adequada ao tipo de APs que temos e ao tipo de utilização que vai ter. Se até há uns tempos o gargalo estava no fundo, o gargalo de garrafa, o problema da transmissão estava no AP, hoje em dia não, os APs são rápidos, entre o AP e o switch, neste momento é onde está o problema, porque os APs conseguem debitar mais informação que os switches antigos conseguem processar. Portanto, há que atualizar também os switches e a infraestrutura é importante. Além disso, há também novos estándares de potência e claramente, por exemplo, a cabelagem atual Cat5 não consegue lidar com todas as exigências de potência, por exemplo, de alguns APs do Wi-Fi 6 modernos. Depois temos a implementação. A implementação é uma coisa importante nas redes Wi-Fi e lá está, na logística é muito importante. Saber onde se vão pôr, que constrangimentos físicos há, onde é que os APs são colocados, se o espaço é aberto, se não é, num armazém não é, dificilmente é. Portanto, há que fazer um estudo criterioso. Aqui podem ver em cima um exemplo de um estudo de cobertura em que se simula a cobertura dos APs e as transmissões e o diagrama de radiação de cada um deles para simular a cobertura dos APs. Em baixo, por exemplo, é um estudo de um estádio de futebol, é um estádio nacional, por acaso, em que se fez, em que vocês veem aqui onde se podem colocar os APs na pala por cima das bancadas, e aí também há que ter em conta o tipo de APs, porque muitos APs interferem uns com os outros. Às vezes é preferível ter APs com um diagrama de radiação limitado no espaço, e já vamos ver adiante onde é que isso entra nas boas práticas. Eu vou tentar avançar rapidamente. A densidade de clientes. A densidade de clientes é outro problema. Hoje em dia há muitos dispositivos nos locais públicos, por exemplo, e aqui mais um bocadinho de publicidade, aproveito. O nosso Wi-Fi é o usado no Mel Sudoeste, em que conseguimos dar o Wi-Fi a 157 mil fãs da música e movimentam-se muitos terabytes de dados naquele festival. Não é qualquer Wi-Fi que faz isso, não é qualquer AP que consegue servir milhares de pessoas todas juntas.
e isso é importante também, mas hoje em dia o grande número de dispositivos numa escola, qualquer estudante tem um PC e 1 ou 2 telemóveis, um telemóvel e um tablet, portanto 3 dispositivos por aluno não é nada de extraordinário. Se pensarmos nisso, e nas pessoas também, eu por exemplo tenho 2 telemóveis, mas há pessoas que têm muitos dispositivos também e hoje em dia é normal haver dispositivos Wi-Fi por todo lado, portanto a densidade é um problema. Nos armazéns não creio que seja tanto. O número de terminais não é aquilo que se considera alta densidade, portanto nos armazéns não é. Mas lá está, se os funcionários usarem os telemóveis, se usarem voz sobre IP, se usarem muitas outras coisas, há que ter cuidado na definição do Wi-Fi do armazém. As aplicações são cada vez mais exigentes e aqui, por exemplo, do lado direito, aproveito. Pronto, isto é, por exemplo, num hotel hoje em dia, isto funciona tudo na rede Wi-Fi. O ponto de venda, os controles no quarto, os displays digitais, o serviço, a otimização do serviço do hotel, voz sobre IP e TV, IPTV. Tudo funciona hoje em dia através da rede. Eu estou a ver já aqui questões, já vamos às questões, eu estou a ver o Arsénio. As aplicações são lentas ou rápidas em função da disponibilidade da rede. Muitas vezes também, porque há aplicações que dependem da rede. Se a rede não responder, lá está, a aplicação fica à espera de uma resposta e, por exemplo, é o caso do roaming nos armazéns. Se o terminal não consegue mudar ou não consegue ligar-se à rede convenientemente, anda ali a fazer ping-pong entre 2 APs e a aplicação não recebe a resposta. Ao não receber, a aplicação é lenta. A culpa depois vai para a aplicação, não é? Às vezes é da rede Wi-Fi. É verdade, Arsénio. José, peço desculpa, José. Queria só dizer, para facilitarmos as coisas, para acelerarmos, vamos guardar as perguntas para o final. Está bem. Só vi essa aqui agora, de repente, mas se calhar há mais. Elas começam a cair, nós começamos a ver e temos logo a tentação. Eu vou tentar abreviar, porque isto às vezes alongo-me e falo muito. Vocês desculpem. Sem problema, ainda tem mais 10 minutos. Vou tentar abreviar. Força. Bom, vamos então mesmo ao que interessa realmente aos nossos ouvintes neste momento, e que é isto: as redes em logística, os drivers no fundo das redes nós temos custos, vocês têm custos crescentes e vocês sabem isso, na logística os custos aumentam todos os dias e as respostas que vocês têm que dar também aumentam, por exemplo, com as compras online, com os inventários just in time, logística inversa, maiores volumes, pequenos pedidos. Hoje em dia é inconcebível pensar numa Amazon sem uma boa infraestrutura Wi-Fi, forçosamente, e aqui a mesma coisa, e infelizmente e eu faço muitas compras online, infelizmente em Portugal as coisas ainda não funcionam como deveriam, e é possível, por exemplo, eu receber coisas da Digi aqui nos Estados Unidos mais rapidamente do que recebo da Vorten, e isso é uma vergonha, mas infelizmente é assim, não deveria ser. E peço desculpa se alguém da Vorten me está a ouvir, mas se quiserem ajuda para melhorar a rede, pode ser que a gente consiga. Os armazéns são ambientes de IRF hostis, é verdade. O suporte de IT on-site, esse é outro problema. Normalmente no armazém não tem lá um técnico de tecnologia de informação para resolver os problemas. E tem que telefonar para alguém ou tem de ir lá alguém. Esse é outro problema. E, portanto, chegamos então às necessidades das redes Wi-Fi em logística, e suponho que todos estarão de acordo comigo que a cobertura deve ser total, ou seja, e na logística o importante realmente é a cobertura, não tanto como a densidade. Não creio que haja tantos problemas de densidade de utilizadores, mas há problemas de cobertura. Às vezes não chega, por causa daquelas coisas todas que eu disse, as estantes metálicas, os próprios materiais. Eu há tempos fui fazer um survey de uma instalação Wi-Fi num armazém que tinha tintas e vernizes diluentes e imaginem bidons de líquido nas prateleiras. O líquido é das coisas mais refletoras e pior, é quase uma gaiola de Faraday no que toca à rádio, como as árvores, por exemplo, num jardim público. Ter um AP com a copa das árvores na frente não dá grande efeito, porque as árvores têm água e a água é uma coisa terrível. Mesmo as pessoas, uma pessoa em frente de um AP é uma interferência.
Depois o roaming estável e contínuo é muito importante. O rendimento homogéneo, adaptabilidade às mudanças de ambiente, sim, porque um armazém também tem zonas interiores, zonas exteriores, tem de haver essa flexibilidade. Suporte para voz sobre IP e multicast, sim, porque hoje em dia muitos armazéns usam a voz sobre IP para comunicar, usam os rádios, usam os terminais móveis para comunicar uns com os outros. Mesh. O mesh, o que é que significa em Wi-Fi? O mesh é quando nós precisamos de dar Wi-Fi numa determinada zona, mas não temos lá um cabo para ligar ao AP. Então, o que é que se usa? A tecnologia chamada mesh, em que esse AP se liga por rádio a outro AP que esteja próximo, que ele consiga ver, liga-se a esse AP e depois, a partir desse AP, faz a ligação com a rede física. E isso chama-se mesh. É importante que um AP de armazém possa ter mesh no caso em que necessitem de colocar um AP numa zona mais remota ou até numa zona temporária em que não possam passar um cabo, que não tenham um cabo. A mobilidade é importante, acesso seguro para empregados e fornecedores, sim, porque podem necessitar ter 2 redes, 2 SSIDs e caixas estanques para ambientes críticos são outra coisa importante. Enfim, isto são as redes logísticas do futuro, em que vocês podem seguir, mesmo ainda em trânsito, ou no barco, ou no avião, podem seguir a mercadoria desde que sai do avião até que chega ao vosso armazém, ou até mesmo antes disso, ainda na origem, e isto, no fundo, é a rede logística do futuro. Boas práticas, bom, eu só tenho 4 minutos, vou avançar rapidamente. A capacidade e o número de APs. O número de APs é muito importante. Como é que se define a capacidade numa rede? Tem que se ver que tipo de aplicações se vão utilizar, se são muito exigentes ou não, quantos dispositivos vão estar ligados em simultâneo, quantos utilizadores vão estar ligados em simultâneo e realmente a velocidade e pronto, e depois mas sobretudo o número de APs é definido por aplicações e número de utilizadores. Isto vai definir o número de APs necessário para cobrir uma determinada zona. Evidentemente, depois há a área toda e há todos aqueles compromissos que temos que ter com as estantes metálicas, com todas essas coisas. Mas isso é muito importante. Eu diria que começa tudo com um site survey. Um site survey que pode ser feito no papel, em que, tendo uma planta, é perfeitamente possível simular, como eu mostrei há bocado e como estão a ver agora aqui, é perfeitamente possível, sabendo a constituição das paredes, dos materiais que constituem as paredes, isso tudo, é perfeitamente possível simular a cobertura e, portanto, ter logo uma ideia, uma estimativa do número de APs que vão ser necessários. A partir daqui, depois faz-se um site survey no local para ver se há algum ponto que precise de uma cobertura melhor ou se há algum ponto que falhe no estudo teórico. Mas, normalmente, é este o procedimento e funciona perfeitamente. O tipo de APs é importante saber. Temos aqui APs de interior, isto é toda a nossa gama, e aqui é importante, por exemplo, reparem, e só uma pequena nota, os APs são todos bons, mas os que têm menos rádios são bons para, por exemplo, para armazéns. Estes APs da gama de baixa densidade são bons para armazém. Não direi o mesmo, por exemplo, para o Mel Sudoeste tem que se usar os de cima. Porquê? Porque são milhares de utilizadores. No armazém não havendo necessidade de tantos utilizadores, usam-se APs de baixa densidade. Ou de média, por exemplo, média usam-se nas escolas e usam-se os de alta densidade para eventos. Mas isto é importante saber que tipo de AP se vai utilizar. Há também de exterior, a mesma coisa, com menos rádios, com mais rádios. Quanto mais rádios um AP tem, melhor. E depois há APs especializados, por exemplo, para hotéis, há APs que podem ser instalados um por quarto e que permitem ligar outras coisas. Há APs industriais, este, por exemplo, de cima tem interesse para armazéns, porque é um AP que tem as antenas separadas, o que é que permite, por exemplo, para câmaras frigoríficas, este AP é interessante, porque a antena pode estar dentro da câmara frigorífica e suporta menos 40 graus, e o AP pode estar cá fora. De qualquer modo, nós temos APs de exterior, alguns dos que eu mostrei antes de exterior, são APs que suportam menos 40 graus de temperatura. Portanto, não é também por aí. O tamanho da célula dos APs é importante, a absorção de sinal. Por exemplo, este AP está colocado dentro de uma caixa metálica, este AP não serve de nada, era melhor não o ter aqui. Estão a ver? Em cima, isto é um campo de futebol e como vi os APs estão aqui, há muitos APs, mas porquê? Porque é preciso muita gente, há muitos APs
e estão setorizados, ou seja, são APs de 120 graus, cada AP só cobre uma zona por baixo dele e não há interferências de um lado para o outro. Enfim, isto tudo pode ser depois melhorado com tecnologia. Eu acho que já estive o meu tempo, não sei o que é que devo fazer, João, porque ainda tenho mais uns slides, mas acho que já chamei a atenção sobre os pontos. Claro que a tecnologia tem mais 3 minutos, se quiser acabar, para concluir, força. Vou ser rápido então, e vou avançar. Estes slides têm pouco interesse, enfim, era uma explicação, mas eu depois posso, a apresentação será partilhada e eu esclareço todas as dúvidas, toda a gente vai ter os meus contactos e posso esclarecer tudo. Só rapidamente explicar-vos porque é que há Wi-Fi diferentes e há outros que não são diferentes. Se vocês abrirem um AP qualquer dos nossos concorrentes, o mais certo é encontrar uma antena deste género. E este aqui são 2 APs de 2 marcas concorrentes diferentes. Não vou dizer quais, mas tanto um como o outro por dentro tem 2 antenas omnidirecionais. Não tem mais do que isso e não passam disto. Bom, o nosso AP tem estas antenas todas. O nosso emblemazinho é um cão a ladrar. Porquê? O dono o fundador da Rucos tinha um cão que ele conhecia pelo ladrar, não era porque ladrasse mais alto que os outros, mas ladrava melhor, ou ladrava de maneira diferente, e ele ouvia, e foi isso que esteve e que presidiu à base da escolha do logotipo. Nós ladramos de maneira diferente, e este AP, por exemplo, isto que vocês veem aqui é um agregado de várias antenas, tem pelo menos 17 antenas. O que é que isto faz? Isto molda o sinal do Wi-Fi, faz com que o sinal do Wi-Fi se dirija para os sítios que interessam. Estas antenas antigas com os 4 pauzinhos que nós temos ali, isto manda o Wi-Fi sempre para o mesmo sítio, sempre da mesma maneira. As nossas antenas têm inúmeras formas de moldar os sinais de rádio, e quem trabalha com rádio sabe, o rádio é uma coisa muito complicada de lidar, é uma coisa extremamente complexa e 1 milímetro a mais ou a menos numa antena muda tudo. E isto é o que os nossos APs fazem. Por exemplo, os nossos APs, se têm uma zona onde os clientes estão, transmitem para a zona dos clientes e tiram potência do outro lado onde não há clientes. Ou seja, redirecionam a potência para a zona dos clientes. E isto é que torna... além disso, tem 2 tipos de polarização, vertical e horizontal. Já vos aconteceu ir a ver um vídeo, virar o telemóvel ao contrário e há um glitch, e há uma pausa, porque a polarização muda do dispositivo. Isto acontece muito com os terminais de armazém também. Lá está, um AP tem de contar com os 2 tipos de polarização. Normalmente nos APs da concorrência isso não existe. E são estas coisas que fazem com que sejamos diferentes dos outros. O sem beam flex é que é a nossa tecnologia patenteada. Os APs radiam em todas as direções, com beam flex nós concentramos a radiação. Depois há um sem número de outras tecnologias inovadoras, como meter nos canais, descobrir quais os canais menos congestionados e escolhê-los automaticamente. Por exemplo, aqueles clientes que entram com o dispositivo ligado, que só estão a ocupar banda e que não servem para nada, passam a ser menos consultados e passam a ter menos atenção do AP, porque não há necessidade de estar a dar-lhes atenção. Enfim, são este tipo de tecnologias que fazem com que uma rede Wi-Fi possa ser diferente e melhor que as outras. Enfim, acho que cheguei ao fim do tempo, não vale a pena continuar mais. Ou melhor, talvez valesse, mas tenho que ceder. Obrigado, José. Ao outro orador. Agradeço a oportunidade e depois, já sabem, têm o meu contacto, podem fazer as perguntas que quiserem. José, obrigado desde já. Com certeza terá sido esclarecedor para algumas pessoas e como podem, neste caso, comatar algumas falhas que podem ter nos seus processos logísticos e que poderão estar a ser dificultados por questões relacionadas com o Wi-Fi. Enfim, eu peço desculpa, eu falo muito, falei depressa, mas é assim, tinha mesmo de ser, mas tinha aqui para 2 horas de conversa, né? Fica para a próxima. Muito obrigado a todos. Nós, de qualquer das maneiras, vamos partilhar a apresentação do José e, obviamente, como o José falou, se ele pretender, podemos partilhar os contactos para quem quiser contactar com ele, claro. De qualquer das maneiras, podem colocar também as vossas dúvidas todas através do chat e responderemos no final da próxima apresentação. A próxima apresentação que será com o Pablo Boyd e neste caso também com João Ricardo Serra, que estará presente com o Pablo
Começará primeiro o Pablo, penso eu, e depois o João. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por invitarme a este evento. Perfeito. Pronto, como vocês compreenderam, o Pablo vai fazer a sua apresentação em espanhol, mas nós, portugueses, nós temos uma grande qualidade, que é conseguir compreender o espanhol muito bem. Por isso, força, Pablo, te Venga, paso la gracias. palabra. Muchas gracias. Y como decía, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a este evento. Os pido disculpas por no hablar portugués. Voy a intentar hablar lo más despacio posible para que me podáis seguir sin muchos problemas. Vale, voy a compartir la pantalla. Vale, creo que ya estáis viendo mi pantalla. Bien, yo voy a hablar de la parte más de gestión de almacenes. ¿Vale? Entonces, de los retos y de las buenas prácticas de la logística en las empresas y concretamente en los sistemas de gestión de almacén. Entonces, voy a empezar haciendo un poco de memoria de dónde estamos en este momento. Bueno, pues acabamos de pasar la pandemia, hemos estado encerrados en casa y nos hemos acostumbrado a comprar online, a comprar cosas que antes no comprábamos por online. Es decir, normalmente estábamos comprando tecnología y cosas así, pero ahora ya estamos comprando cosas tan simples como el papel higiénico o la comida. ¿Vale? Por otra parte, nos estamos acostumbrando a no tener que ir a las tiendas a ver y tocar para el efecto de comprar, sino que yo para comprar algo a veces me conecto a Internet y veo opiniones de otros, veo vídeos de cómo se ha hecho, con lo que la compra cada vez va a ser online. Y ya os digo que con esto de la pandemia, bueno, pues hemos acelerado, lo que teníamos que haber pasado en 5 años, a lo mejor lo hemos pasado en unos meses. Y luego el último efecto de la historia reciente es que tenemos tanta o más tecnología para uso personal como empresarial. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de nosotros ya tenemos un robot en casa que barre. Ya no barremos a mano, sino que hay un robot. Ya a veces para encender algún aparato ya no uso el interruptor, sino que le hablo al aparato a través de Alexa y le digo enciéndete, apágate, con lo que la tecnología ya es algo cotidiano para todos nosotros. Bueno, pues todo esto nos va a afectar al mundo de la logística. Venimos de ahí y ¿a dónde vamos? Bueno, pues vamos a un mundo mucho más integrado desde el punto de vista de la logística. ¿Qué necesitamos para beneficiarnos? Pues bueno, por una parte, saber lo que queremos. El diseño de los almacenes o de la logística, de la supply chain que queremos y unos objetivos muy claros. ¿A dónde quiero llegar? ¿Vale? Y por otra parte, lo que voy a necesitar es integración. Integración de procesos, integración de personas, integración de máquinas, los 3 niveles. Bien, voy a entrar ya un poco en los SGAs, ¿vale? Para ir bien de tiempo. Bien, los SGAs, según la consultora Gartner, se dividen en 5 niveles, ¿vale? El primer nivel sería un nivel muy básico, un SGA que lo tuviese todo como una sola ubicación y lo que cuenta son las existencias que hay en ese almacén ubicación, ¿vale? Es un nivel, ya os digo, muy simple. Algunos RPs incluyen esa parte de SGA, de WMS, que hace esto simplemente, o el nivel 2 es que ya lleva un nivel de ubicación y te ayudan a hacer el picking, te ayudan a saber dónde está cada una de las cosas y entonces voy directo a cogerlas. Bien, Syslog, el producto que ha desarrollado Sysdev, cumple esas especificaciones, así de simples. Podría parecer algo muy simple tener en cuenta que cada vez vamos a ir más a que el nivel de implantación de los SGAs, que al principio lo implantábamos en empresas muy, muy grandes, pero cada vez va bajando,
va a tener que llegar a empresas muy, muy pequeñas. Las empresas que quieran vender en marketplaces van a tener que comprometer la exactitud de su almacén. Tienen que decir que si tienen 5 bicicletas, en el almacén hay 5, ni 4 ni 6. ¿Vale? Tienen que comprometerse con esa exactitud. Y para eso no hay más remedio que poner tecnología. Pero para una empresa realmente pequeña, una tienda de bicicletas, no necesitan tener un SGA muy complejo con mucha infraestructura, sino que algo sencillo y que lo puedan manejar con un simple móvil, pues sea suficiente, ¿vale? El siguiente nivel de sistemas de gestión de almacén son sistemas ya basados en radiofrecuencia. Aparte de que llevan radiofrecuencia, bueno, en el caso anterior también llevan radiofrecuencia, obviamente, ya esto está superado en los otros 2 niveles. Syslog, por supuesto, lo lleva de sobra. Lo que aportan respecto de los 2 niveles anteriores son estrategias. Lleva una estrategia de ubicación. Cuando viene un paquete, dependiendo de su rotación, de su peso, de su tamaño, de cuántas unidades juntas han venido, decide cuál es la mejor ubicación. Si es alta rotación, cerca del muelle. Que es de baja rotación, pues más lejos. Si pesa mucho, abajo. Si pesa poco, pues más arriba. Entonces, con todo eso, aplica una estrategia y decide cuál es su ubicación. Estrategias de lanzamiento. Primero los pedidos largos, los pedidos de los clientes importantes y después el resto. O estrategias de existencias. Normalmente es first in, first out o first expiration, first out, pero podría haber otras estrategias más complejas como algunos clientes que nos piden que nunca mandemos un lote anterior al último que le mandamos o que en un pedido no podamos mezclar lotes, sino que tiene que ser todo lote único y, por tanto, el FIFO, si nos piden 5 pallets y tenemos 2 de un lote y que es de otro, pues no podríamos mandarle por FIFO y no lo tenemos que saltar ligeramente. Todo ese tipo de estrategias es lo que ofrece ya el tercer nivel, que en este caso pues he puesto a Rumbo SGA. El siguiente nivel es un nivel en el que ya estamos hablando no solo de un almacén, sino de una cadena de suministros con varios almacenes o integrando a clientes, proveedores y almacenes intermedios, ¿vale? Ya decide cuánto hay que distribuir en cada uno de ellos o, por ejemplo, si tengo que preparar muchos pedidos pequeños, como es el caso de los almacenes que sirven pedidos online, lo que puede hacer es una ola de preparación. Sabéis que, os cuento, en un almacén en preparación convencional, en papel, el 70% del tiempo el operario lo pasa andando y solo el 30% cogiendo. Con preparación, agrupando por olas, cambiamos esa tendencia y llegamos a productividades mucho mayores, ¿vale? Luego lleva un código de mando de control de la cadena de suministro, ¿vale? Entonces, a esta parte que ya controla más de un almacén se le suele llamar Warehouse Execution Software. Ya es algo más que un sistema de gestión de almacén, un Warehouse Management Software o System. Y finalmente, el nivel 5, según la consultora Gartner, serían sistemas de gestión de almacén que tienen subsistemas internos automatizados, transelevadores, mini loas, almacenes verticales, horizontales. Entonces, el sistema de gestión de almacén tiene que controlar ese subsistema. Y a este tipo de SGA o a la parte del SGA que controla estos sistemas se les llama Warehouse Control Software, ¿vale? Entonces, un Warehouse Management System de cierto nivel incluye un Warehouse Control Software para controlar ciertas cosas internas, ¿vale? Entonces, digamos que tendríamos estos 5 niveles de sistemas de Warehouse Management Systems.
Bien, os he nombrado en todos estos escalones a Syslog y a Rumbo SGA. ¿Qué tienen en común? Pues tienen una cosa en común importante, y es que los dos pueden ser o utilizan para su parametrización Calypso. Calypso es una herramienta que permite personalizar fácilmente las pantallas, con lo que la parametrización y la personalización va a ser rápida, fiable y con todo esto barata, ¿vale? Que esto es importante. Cuando estamos implantando otro tipo de software, como por ejemplo contabilidad, existe unas normas contables, normalmente la ley del propio país nos obliga a hacer las cosas de cierta manera y las cosas se hacen de una sola manera, con lo que yo puedo tener un software que dice cómo tengo que hacer una factura. Pero en otras cosas como producción o como almacén, no hay una norma tan claramente escrita de cómo se debe hacer la estiba de un camión, ¿vale? Cómo tengo que cargar un camión o cómo tengo que preparar un pedido, con lo que es mucho más necesario personalizar, parametrizar, customizar los procesos de preparación de pedidos. Y para eso necesito una herramienta rápida, porque en otro caso van a ser horas de programación a un precio bastante raro. Y ya sabéis también qué es lo que pasa cuando externamente tocan una herramienta que a la larga, pues esto nos puede traer problemas de compatibilidad, etcétera. Bueno, claves de éxito para la implantación de un sistema de gestión de almacén. Bien, desde mi punto de vista tenemos 3 partes, ¿vale? A 1/3 de responsabilidad cada una de ellas. El cliente, el implantador y el propio software, ¿vale? ¿Qué tiene que aportar el cliente? El cliente tiene que aportar unos procedimientos bien documentados. Tiene que tener muy claro cómo quiere que se prepare un pedido, cómo quiere que se haga la ubicación del pedido, qué reglas rigen para hacer las compras de un pedido y la recepción, ¿vale? Tiene que dirigir el proyecto, tiene que nombrar una persona que es la responsable del proyecto. No puede ser cualquiera o no puede delegar la responsabilidad en un tercero. Tiene que haber un jefe de proyecto interno. Y por otra parte, tiene que coordinar a los actores. Es decir, como hemos dicho hace un momento, necesitamos Wi-Fi, necesitamos un SGA, nos tenemos que integrar con el ERP, necesitaremos servidores. Tiene que coordinar a todos estos. Luego, el implantador, el que va a implantar la solución, ¿vale? Tiene que tener experiencia en la herramienta concreta. Os pongo un ejemplo de ERP. Es posible que en un ERP que una empresa que implanta ERPs tenga expertos en la parte financiera de ese ERP. Pero el que conoce, voy a poner un ejemplo con nombres y apellidos, SAP, que venga un implantador de SAP a implantarme, experto en la parte financiera, que venga a implantarme la parte de almacén, va a fracasar. Tiene que tener experiencia en la herramienta, pero en la parte logística, no en la herramienta en general. No me sirve que sepa mucho SAP si nunca he implantado un sistema de gestión de almacén. Tiene que tener unas buenas prácticas de implantación, tiene que tener un manual de implantación, tiene que tener un estilo. Tiene que tener experiencia en el sector. No es lo mismo implantar un software en un sector químico que en cerámica, que en alimentación, que en distribución comercial. Cada uno tiene sus particularidades y el implantador tiene que conocerlo. Y tiene que tener experiencia en la operativa logística. Y finalmente, el software. El software tiene que ser flexible, sobre todo, como he dicho, en el caso de la logística, que no hay un manual comúnmente aceptado de cómo se debe descargar un camión. En cada empresa pues, se hace de una manera, o cómo se prepara un pedido, en cada empresa se hace de una manera. Tiene que ser flexible. Y como he dicho antes, en el caso de Syslog y en el caso de Rumbo,
basándonos en Calypso, es muy fácil dar esta flexibilidad. Tiene que ser adecuado. De nada sirve poner una herramienta muy potente si no resuelve bien mi problema o si nos va a venir grande a las personas que formamos la empresa. Y yo en esto del software casi os recomendaría más quedaros cortos que pasaros, porque todos hemos visto experiencias de empresas que tienen un gran software para producción y que terminan calculando la producción con Excel, porque es que no se aclara, no son capaces de dominar. Poniendo un ejemplo que tal vez no tenga mucho que ver, pero que para mí sí que me gusta contarlo, es como el coche que le compramos a nuestros hijos. El primer coche procuramos que se quede más bien corto, que rompa la mano y luego ya que se compre uno más grande. Bueno, pues en el software, cuando hay duda, más vale que os quedéis cortos que compréis un software súper complejo que al final no haya forma de parametrizarlo y hacerlo funcionar. Y en todo esto, el implantador también nos tiene que ayudar a decidir cuál es la herramienta adecuada para vosotros. Vale. Objetivos que tenéis que tener en mente cuando vais a implantar un WMS. Lo primero, el primer objetivo va a ser tener el stock fiable y a tiempo real. Esto va a ser una de las cosas importantes y que tenemos que conseguir en el minuto cero. O sea, en el mismo instante en que instalamos el SGA y decimos hoy empieza a funcionar, el stock lo tengo que tener cuadrado. Normalmente partiremos de hacer un inventario y a continuación nos ponemos a funcionar. Es posible que los primeros días todavía llevemos un poco de paralelo entre papel y llevarlo todo con radiofrecuencia, pero poco a poco tenemos que llegar a 0 papeles. La gente tiene que confiar en el terminal. A continuación, tenemos que implantar las reglas que nos optimicen las ubicaciones del almacén. Como os he dicho, alta rotación cerca del muelle, baja rotación lejos, lo más frágil en ubicaciones cercanas, etcétera, etcétera. Y finalmente, optimizar los procesos del almacén. Cómo hacemos la ubicación, cómo hacemos recorridos mínimos, cómo reservamos los pedidos, etcétera, etcétera. Esos son los 4 pasos. Yo diría que cada uno os debe costar más o menos un mes. El día 0 tengo el stock fiable, en un mes me cargo los papeles, en un mes reorganizo el almacén para que el flujo sea máximo y en un mes optimizo las operaciones del almacén. ¿Qué tengo que hacer para conseguir eso? Un manual de procedimientos. Todo tiene que estar pensado y escrito antes de empezar. ¿Cómo vamos a hacer las recepciones? ¿Qué regla va a haber? Si yo he hecho un pedido de 1000 unidades, si acepto que un proveedor venga con 2000. Si tengo problemas de caducidad, ¿cómo voy a controlar que no me den una cosa que tiene una vida útil demasiado corta? ¿Cuáles son las estrategias de ubicación? ¿Cómo se lanzan los pedidos para que los comerciales no nos presionen y nos mareen? ¿Cómo voy a preparar los pedidos? Si hay unas reglas que cuando envío por paquetería tengo que hacerlo de una manera, pero cuando envío por avión tengo que hacerlo de otra. Todo eso, como os digo, tiene que estar escrito desde el primer día. El manual de procedimientos es importante. Tener una cultura de trabajo única en toda la empresa. No puede ser que el turno de la mañana prepare los pedidos de una manera y el turno de la tarde con otro responsable lo haga de otra manera. Y un enfoque Lean. En el Lean, del Lean se ha escrito mucho y se ha hablado mucho. Hay mucha gente muy seria y hay mucha gente, bueno, pues que es menos seria. La esencia del Lean es hacer las cosas rápidas, fáciles y fluidas y simples, ¿vale? Más vale un 8 hoy que un 10 mañana. Y validación de los procesos antes del arranque. Tenéis que decir, a ver, en recepciones, ¿qué cosas nos han pasado en la historia de nuestra empresa?
Pues una vez vino un pedido que pedimos 5 cosas y vinieron 6. Bueno, pues tenemos que tenerlo previsto en el software por si eso pasa. Una vez me enviaron primero medio pedido y a la semana me enviaron el otro medio. Tenemos que tenerlo controlado. Una vez me pasó que vino una cosa a punto de caducar. Tenemos que tenerlo controlado. Todos los casos raros o la ubicación. Una vez se me llenó el almacén y no me cabía nada. Tenemos que controlarlo. Una vez vino un producto inflamable y lo ubiqué al lado de otro inflamable y corrimos un riesgo. Tenemos que comprobar que el software soluciona todos esos problemas. Y cuando ya he comprobado todo eso, es cuando estoy listo para arrancar. Bien, si partimos de un stock fiable, voy a disminuir mi stock de seguridad. Muchas veces el stock de seguridad, hay muchas justificaciones para tenerlo, pero sobre todo es para estar tranquilo de que no voy a romper stock. Cuanto más dudas tengo sobre la fiabilidad del stock, más stock tengo, me cubro más en salud, tengo un colchón más grande. Imagina, hay muchas empresas que en su almacén pueden tener 1, 2, 3 millones de euros en stock. No es una cosa exagerada para una empresa mediana. Incrementar un 20% de stock de seguridad sobre 2 millones paga de sobra un proyecto de sistema de gestión de almacén, ¿vale? Entonces, tener un stock fiable me va a ayudar a disminuir mi stock de seguridad. Tener un stock fiable me ayuda a planificar más exactamente, porque si sé lo que tengo, puedo planificar y cumplir. Y si tengo un stock fiable, aumento el ratio de servicio. Si le prometo a un cliente que mañana le sirvo porque mi stock es fiable, ¿vale? Además, esto forma un círculo virtuoso. Cuanto más disminuyo mi stock de seguridad y hago lotes más pequeños, más fácil es planificar, hago una planificación más exacta. Cuanto más exacta es mi planificación, más aumento el ratio de servicio, ¿vale? Y tengo un stock más fiable, etc. Si disminuyo el stock de seguridad, por una parte, aumento la rotación. Y como sabéis, beneficio es margen por rotación. Si disminuyo el stock de seguridad, dejo espacio para otros artículos. Espacio y dinero, las dos cosas, ¿vale? Y si disminuyo mi stock de seguridad, disminuyo el riesgo de obsolescencia. Tengo menos riesgo de que se pase de moda o se caduque, ¿vale? Entonces, todo esto me va a llevar a un mayor y mejor retorno de la inversión sobre el stock, ¿vale? En números, ¿qué se espera de un sistema de gestión de almacén? Bueno, pues solo por llevar los terminales de mano que nos van a guiar de sitio a sitio y que no el operario vaya buscando por el almacén dónde están las referencias, que tenga que comprobar que no se ha equivocado. Imaginaos, pues en el caso de tornillerías, tengo que fijarme si es el tornillo porque todos se parecen, si es del paso, o si estamos hablando de electrónica, tengo que mirar si es la versión de 256 megas o de la 512. Este tipo de detalles son segundos que voy perdiendo en cada uno de los pickings que al final del día me hacen perder mucha productividad. El incremento de productividad, estamos hablando, aquí hemos puesto de un 10 a un 30, pero tenemos experiencias de empresas que pasan de papel a tener un sistema de gestión de almacén incluso mayores de un 30%. Reducción de stock de un 15 a un 25. Esto depende de la fiabilidad anterior del stock. Sobre todo es un tema de fiabilidad y confianza. Entonces, depende, así como el incremento de productividad es muy automático, la reducción de stock depende del estado en el que esté el almacén y, digamos, las malas condiciones en las que empiece. La reducción de obsolescencias pasa lo mismo. Vais a tener un montón de alertas que os van a ir diciendo qué cosas empiezan a entrar en menos rotación, qué cosas entran dentro del rango en el que ya podrían quedarse obsoletas y podéis actuar más fácilmente. Os van a llamar para que actuéis, pero ya también depende un poco de vosotros. Y reducción de errores, si vamos leyendo códigos de barras y no voy a servir mal ningún pedido, no voy a mandar
un pedido de una ciudad que lo tenía que haber mandado a otra, si no me equivoco en todo eso, porque voy validando todo con radiofrecuencia y con códigos de barras, RFID o lo que sea, pues entonces me equivocaré menos, ¿vale? Entonces, tendré un coste menor de logística inversa, ¿vale? Y estas son las principales ventajas de aplicar un sistema de gestión de almacén. Vale, y esta es mi última transparencia. En resumen, tenéis que estimar con quién os interesa, qué equipo seleccionáis como herramienta y partner. Como os he dicho, el partner tiene que conocer perfectamente la herramienta y os tiene que conocer perfectamente a vosotros. Tiene que conocer vuestro sector, tiene que conocer la logística y tiene que conocer la herramienta. Escribir el manual de procedimientos logísticos y ahí también os podemos ayudar, pero es algo que, aunque os ayudemos, es cosa de la empresa logística. Tiene que decidir cómo quiere que se preparen, cuáles son las reglas de su empresa. Y, por último, chequear que todos los casos raros los hemos probado antes de arrancar y no nos vamos a llevar ninguna sorpresa después. Bien, pues esto era lo que os quería comentar. Estoy viendo preguntas, al final las contestaremos. Doy paso a mi compañero en Portugal. Él sí os va a hablar en portugués. Muchas gracias por escucharme. Olá, boa tarde, Paulo. Boa tarde. É um prazer. Agora mais em português, já pouco mais overview global daquilo que é Lamberit, que é uma empresa multinacional que obviamente também tem escritórios e nós estamos sediados em Lisboa, do qual desde já, quer eu, quer o Pablo, quer todos nós, estamos à vossa disposição para qualquer questão, qualquer dúvida que possamos ter. Lamberit não é nada mais, nada menos do que um grupo de várias empresas em que nos últimos 17 anos operamos no mercado ibérico, centrado mais em Espanha, nomeadamente com Valência, mas, acima de tudo, com expansão para os mercados da América Latina, onde fala, digamos, toda a parte espanhola. A parte de Alphatec, que era antigo grupo, em cerca do ano passado expandiu-se para Portugal, com base instalada em todas as operações para abarcarmos todo o processo dos países que falam português. Neste momento, a nível dos nossos escritórios, a nível de Espanha, nós estamos centralizados nesta data nas principais comunidades espanholas, inclusive nas ilhas. Nós cá em Portugal estamos só em Lisboa com os respectivos escritórios e a nível mundial, Pablo, se me permite exponer lá a ponência. Aí, graças. Este é pouco, digamos, as nossas operações, onde nós estamos e, acima de tudo, aquilo que nós podemos ajudar os nossos clientes. Quando nós falamos aqui em nossos clientes, temos tido muitas experiências de que a empresa é portuguesa, mas tem escritórios e tem operações noutros países. E, digamos, e dentro dessa globalidade de gestão dos próprios armazéns, sejam gestão local ou seja gestão global, e esta gestão global pode ser por diferentes zonas do próprio país ou diferentes regiões, também é uma das vantagens que nós, como Lamberit ou ex-Alphatec Sistemas, temos neste momento. Este é pouco o overview daquilo que temos, os nossos escritórios locais, portanto, obviamente, também temos as nossas redes de parceiros, tal como os parceiros que hoje nos fizeram este maravilhoso convite para estarmos aqui com vocês, pelo qual também damos aqui um suporte às operações daquilo que haja a necessidade e de também
o desafio que vocês, como responsáveis das vossas empresas e como técnicos das vossas empresas, possam ter neste mundo da temática da gestão de armazéns e das dúvidas e, acima de tudo, daquilo que muitas vezes vocês têm passado no vosso dia-a-dia de, acima de tudo, optimizar todos os vossos processos. E claro que hoje nós falamos na transformação digital e falamos nessa optimização de nós estarmos mais células de todos esses processos, modificação dos processos, mas acima de tudo estarmos mais ágeis de tudo aquilo que é o nosso scope e nossa maneira de trabalhar. Paulo, se permites, podemos adelantar um pouco mais la proposta, la apresentação. Aí, graças. Aquilo que é Lamberit é um pouco um conjunto de 25 unidades de negócio, em que damos aqui um pouco o overview global de quais são as nossas unidades de negócio, parte de saúde, parte de mobile, parte de portos, parte de todo o processo de qualidade, sistemas, aquilo que todos nós também ouvimos falar, implementação de servidores, realidade virtual, realidade aumentada. Portanto, nós poderíamos estar aqui imenso tempo a dar-vos exemplos daquilo que é a nossa experiência ao longo destes anos, mas, como falado anteriormente, nós vamos partilhar, digamos, esta apresentação e, claro, que desde já estamos à vossa disposição para qualquer questão, dúvida, quer pelos parceiros, quer nós diretamente como equipa integrante que nós somos, para vos ajudarmos. Paralelamente, creio que o meu companheiro Paulo vai mudar a sequência para que nós também somos uma empresa certificada, temos certificações que passam desde a ISO 27000, em que cumprimos, digamos, todas as normas do RGPD, temos a parte de qualidade, temos a parte de ambiente, temos a parte toda de gestão de processos e de gestão da informação, mas também aquilo que nós trabalhamos como gestão da segurança de dados, ou seja, certificações de encriptação e de anonimização de dados, em que estamos certificados a nível europeu. Paulo, se me permites, porfa, adelantar. Vale. Aqui um pouco aquilo que nós falamos, ou seja, soluções a nível da parte hospitalar. Portanto, aqui a parte hospitalar cobrimos desde aquilo que é os armazéns da gestão hospitalar até soluções de inteligência artificial a nível de gestão de dados e gestão de telemedicina e todo o sistema hospitalar. A nível da parte de toda a indústria, portanto, que foi um dos exemplos, administração pública, transformação digital, projetos transversais, quer em Espanha, quer também na América Latina e obviamente, um dos grandes clientes que nós temos e que temos altas competências a nível de portos. Portos, não só a parte marítima, mas também toda a optimização de processos de cargas e descargas, indo ao encontro daquilo que o meu colega Pablo esteve aqui a falar hoje no decorrer da nossa apresentação. E, por fim, obviamente, a automação dos processos em que nós participamos. Pablo, se me permites, graças. Obviamente, não é nosso objetivo estarmos aqui a descascar o que é que será, digamos, quais são os nossos parceiros tecnológicos, mas obviamente dar-vos aqui um exemplo, uma panóplia de alguns dos nossos parceiros tecnológicos. Obviamente, se calhar, um dos exemplos que nós possamos dar, além da SysDev, nós somos também partners da Microsoft, como Goldman Partners, em que estamos perfeitamente à vontade para fazer as integrações em clouds híbridas, em clouds privadas, em todo aquilo que é o sistema, em tudo aquilo que são, muitas vezes, os desafios dos nossos clientes. Porque, muitas vezes, os projetos começam com uma ideia e, obviamente, a ramificação dessa ideia e tocar noutros subprojetos nos permite dar um apoio aos nossos clientes no desenvolvimento dessas atividades. Perdão. Adelante, Paulo. A parte de nuestros clientes, só como overview. Adelante. Okay. João Serra, peço desculpa interromper.
conseguem apresentar o resto em 5 minutinhos? Só para cumprirmos Sim, aqui. perfeitamente. Muito Força. rápido também, porque nós deixamos às questões e às dúvidas. Pronto. Exatamente. Agora temos tempo para isso. Força, obrigado. Claro que sim, isto só damos exemplos, pronto, e o meu colega Paulo está a passar alguns exemplos daquilo que é a nossa experiência, daquilo que é a nossa atividade de alguns clientes multinacionais, portanto, que nos têm lançado desafios e que nós temos respondido, portanto, desde a parte logística, desde a parte de gestão de armazéns, desde transformação digital, desde integração de WMS, portanto, ou seja, tudo aquilo que seja a abordagem daquilo que tem sido a nossa sessão de trabalho hoje. Por fim, Pablo, adelante. Esta era la última. Una menos? Una menos. Vale. E aquilo que estávamos a falar, portanto, onde é que nós podemos estar como parceiros, como fornecedores, mas acima de tudo como consultores. Portanto, em todos estes grandes chavões que nós falamos, a questão dos RPAs, como podemos ajudar, todos estes lançamentos automatizados nos processos administrativos, aquilo que é a tendência da indústria 4.0 e que, obviamente, com o plano de resiliência que tanto se fala e que a nível da Europa iremos ter essas oportunidades, como podemos transformar, digamos, os nossos negócios, como podemos transformar as nossas atividades, sermos mais resilientes, sermos mais produtivos e, acima de tudo, obviamente como gestores, porque todos nós somos gestores, como nós podemos aumentar a nossa produtividade baixando os respectivos custos dentro daquilo que é uma gestão integrada de armazéns. Creio que Pablo, de mi parte, em português, cerré, dejo mi palabra a final para ti. A disposición. Muchas gracias. Bien, pues nada, si hay preguntas, creo que estoy viendo dos preguntas. La primera es sobre RFID y la voz en almacenes. La voz es muy útil porque llevo las dos manos libres y eso me da productividad. Entonces, bueno, creo que voy a dejar de compartir la pantalla. Llevar las manos libres con... Bueno, Pablo, yo puedo compartir la pregunta que es más fácil para toda la gente ver. Perdóname. Sí. Aquí, perfecto. Vale. La voz, el picking por voz, el sistema me va a ir hablando, yo voy a ir contestando, me permite llevar las dos manos libres. Eso me va a dar mucha productividad, pero es solo útil para el proceso de picking. En un almacén tengo que hacer recepciones, tengo que hacer ubicación, tengo que hacer reposición y tengo que hacer una carga de camión. De los 5 o 6 procesos importantes, el picking por voz sirve para uno. Para el más importante, en las empresas, sobre todo en empresas que preparan pedidos de cosas pequeñas, ¿vale? En esos casos, el picking por voz está muy bien. Si tengo una empresa que solo mueve palets completos, no es útil, ¿vale? RFID se está poniendo de moda primero para la localización dentro de almacenes, útil. Y en segundo caso, para textil. En empresas de textil, el caso de Caldón es un caso muy evidente. Ellos están aplicando a todo ya el RFID. Tiene unos precios que ya se pueden abordar y unas ventajas como, por ejemplo, que en caja ya te cobras tú mismo. Entonces, hay que estudiar el cada caso. RFID en industria automovilística yo creo que tiene un 50% de éxitos y de fracasos. Hay que hacer un piloto para saber si va a funcionar o no. Perfecto. Yo creo que tenemos aquí algunas preguntas. Tenemos también algunas preguntas, perdóname, Pablo, ahora en portugués. Sí. Tenemos también algunas preguntas. Disculpa, yo necesitaría desconectarme. Si me pasas primero las preguntas de almacén, si fueses tan amable. Sí, claro. Bien. Entonces, pasemos primero las... Bien, vamos a hacer así, porque tenemos preguntas para ti, Pablo, y para José Ladera, ¿ok? Entonces, voy a poner las preguntas por orden. Creo que tenemos primero las preguntas para José y después para ti. ¿Puede ser? Sí, por favor. Avanzar, entonces. José,
José, boa tarde, novamente. Estou aqui. Mas o Pablo parece que queria desligar primeiro. É melhor passarem as perguntas para ele primeiro. Eu entendi que o Pablo queria responder primeiro. Porque está com pressa de sair para qualquer outra coisa. Tudo bem, sem problema. Então passamos primeiro as perguntas do Pablo. Sim, é melhor. Pasamos primeiro as do Pablo. Sin problema, Pablo. No he entendido. Perdóname. Es que mi portuñol por veces... Entonces, la primera pregunta. Hola, Pablo. Las compañías que no tienen gestión de stocks pedidos de manera a contestar a sus clientes de forma asertiva, ¿van a sobrevivir en el mercado? En mi opinión, difícilmente. Salvo que tengan un producto muy exclusivo y que no tengan más remedio que pasar por sus reglas, yo creo que el futuro, más pronto o más tarde, pasa por estar todos en Internet. Y para estar todos en Internet tenemos que tener el stock muy fiable. Todos sabemos que cuando pedimos en una página web y no nos sirven, primero nos dicen que hay stock y cuando ya confirmo el pedido, entonces me dicen que no o a un par de días, con esos ya no vuelvo a trabajar. Entonces, sí, yo creo que todos vamos a tener que tener una gestión de stock fiable, con herramientas de acuerdo a mis necesidades. Si lo que tengo es una tienda de lavadoras o una tienda de bicicletas, necesitaré un software de acuerdo a esas necesidades. Perfecto. Otra pregunta para ti. La realidad aumentada es cada vez más utilizada en almacenes. La red Wi-Fi es muy importante en estos... No, eso no es pregunta es para José. No es Pablo. Perdóname. Por tanto, la próxima. Las empresas que no tienen... esta pregunta es la misma. Yo creo que es una pregunta que no está aquí. Por tanto, ¿es imprescindible tener un ERP? A ver, hasta ahora sí era necesario. Ahora están apareciendo empresas donde la logística es mucho más importante que la gestión empresarial y tienen ERPs muy simples o incluso están haciendo su facturación con Excel. También es cierto que necesitamos un sitio donde se canalice los pedidos. Entonces, podía ser que ese sitio fuese, por ejemplo, una plataforma web, ¿vale? Y ahí es donde los clientes meten los pedidos, donde llegan al SGA, el SGA lo resuelve y devuelve la información al consumidor por ahí, en vez de tener un ERP. Pero normalmente siempre habrá un software que haga de interfaz con el cliente, que puede ser un ERP o, como digo, es que podía ser una plataforma de comercio electrónico. Claro. La próxima pregunta, ¿se puede integrar con plataformas courier? Por supuesto, por supuesto. Normalmente se está haciendo, o originalmente se hacía con ERP, pero lo normal será, y cada vez más, que el SGA, dependiendo de qué volumen hay que servir y a dónde hay que servirlo, elija qué courier es el más adecuado, el más barato o el más seguro. ¿Y se puede usar RFID? Por supuesto, pero depende de los entornos. Igual que toda la problemática que hemos comentado de Wi-Fi, de qué materiales hay en el almacén, etcétera, etcétera, bueno, pues con RFID es más complejo todavía. Entonces, hay que probar muy bien si en mi industria RFID va a funcionar bien. Va a funcionar, perfecto. Tengo más dos preguntas y después pasamos para José. Por tanto, la próxima es, ¿cuándo se produce el ROI en un SGA? Normalmente estamos hablando de una productividad, de aumentar la productividad un 20%, disminuir stocks. Es muy probable... Es fácil conseguirlo en un año, pero yo creo que con garantías 2 años. Ok. Y creo que, bien, podemos poner esa pregunta de nuevo, pero creo que ya has contestado si se puede incorporar picking por voz y cuándo es conveniente. Pero para recordar. Sí. Picking por voz. Cuando estoy haciendo picking de unidades, sobre todo de unidades pequeñas, como me aporta llevar las 2 manos libres, es muy productivo. Pero es productivo en los casos en los que yo voy a hacer mucho picking
y voy a hacer mucho picking de cosas pequeñas. Si voy a mover cajas grandes o palets, la voz no va a solucionar esos problemas. Perfecto. Gracias, Pablo. Yo creo que esas serían las preguntas que teníamos aquí. Y bien, pues si me disculpáis, yo me voy a desconectar. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias a todos los que han estado escuchando. Muchas gracias. Fue un gran placer. Gracias. Hasta luego. Gracias, Pablo. Passemos então agora para as questões para o José Ladeira. Neste caso são as perguntas relacionadas com o Wi-Fi que foi de início. José, temos aqui algumas perguntas que nos enviaram e depois temos também aqui algumas à parte. Vamos avançar, então. Eu acho que o José já respondeu de início, mas se quiser recordar, força. No fundo, as aplicações são todas baseadas, as aplicações de armazém, de logística, são todas baseadas na comunicação entre dispositivos móveis e um servidor central, onde com uma base de dados, seja o que for, contém informação. Todas essas interações precisam da rede Wi-Fi para perguntas e respostas. No fundo, eles falam um com o outro. Se a resposta demora, o processo demora e a culpa não é da aplicação, é da rede. Muitas vezes. Muito bem. Vamos avançar então para a próxima. Portanto, esta era a tal questão que já tínhamos visto há pouco, mas que eu me tinha enganado a colocar. Portanto, a realidade aumentada ela é cada vez mais utilizada em armazéns. A rede Wi-Fi é muito importante nestes cenários, não é? Mais uma vez, se nós fizermos um search no Google sobre realidade aumentada, não vemos um único dispositivo móvel a ser utilizado. Não vemos um único dispositivo fixo. Vemos tudo sem fios. Só vemos dispositivos sem fios. Toda a questão de realidade aumentada é baseada em dispositivos sem fios. E esses dispositivos precisam do Wi-Fi para comunicar. E, tratando-se de realidade aumentada, falamos de imagem. E a imagem é das coisas mais exigentes em termos de vídeo, em termos de Wi-Fi e de sinais. O que acontece é que uma rede Wi-Fi tem de ter depois também características para poder lidar com o tipo de tráfego. Ou seja, nem todo o tráfego do Wi-Fi é igual, ou nem todo o tráfego de uma rede é igual. Dados é um tráfego rápido, mas, por exemplo, o vídeo é um tráfego mais exigente, exige mais largura de banda. Ao exigir mais largura de banda, precisa de ser lidado de outra forma, precisa ter prioridade. E um AP, que no fundo é a célula constituinte de uma rede Wi-Fi, tem que dar serviço a um utilizador que está a ver um vídeo ou a ver imagem e a outro que está a receber dados. Vai ter que dar mais atenção ao utilizador que está a receber vídeo, porque não pode interromper o vídeo. Mas aquilo é sequencial, ele está a fazer pooling a toda a gente e está a atender toda a gente em sequência, de modo que o vídeo não pode ser interrompido. Daí a importância da rede ser boa. Passemos então à próxima questão. Está relacionada com a tecnologia 5G. Se a tecnologia 5G poderá vir a substituir o Wi-Fi em alguns casos ou não? Os operadores gostavam de dizer que sim e todos fazem esses anúncios e fazem propaganda, até em estádios, não é? O 5G, por exemplo, se um estádio estiver cheio, o 5G não consegue servir toda a gente, de maneira nenhuma. O Wi-Fi consegue, mas o 5G não consegue. São tecnologias diferentes. O 5G eu creio que terá futuro nos carros autónomos, nos veículos autónomos, na evitar colisões na estrada, vai ter importância nisso tudo, mas o 5G é uma coisa que depende também dos operadores. É um tráfego que vai ser pago e vai ser seguramente mais caro que o tráfego do Wi-Fi, que hoje em dia é praticamente gratuito, não é? Além disso, o 5G é uma tecnologia que é limitada na distância. O alcance de uma célula de 5G são 500 metros. Se nós pensarmos que o Wi-Fi, um AP, pode gerir uma zona, um raio de 100 metros, não estamos a falar de uma coisa muito diferente. A verdade é que o 5G vai precisar de infinitamente mais antenas do que tem neste momento para funcionar realmente. E para termos 5G ubíquito em todo lado, vamos ter que ter uma antena 5G em cada prédio. Se quisermos ter 5G em casa, temos que ter uma antena 5G no prédio. Toda a gente tem que ter antenas 5G. Aquilo que nós víamos antigamente com antenas de televisão nos telhados, vamos ter de ver agora com antenas de 5G. Muito bem. Próxima questão. Porquê é que existe uma diferença tão grande de preços entre APs distintas
de distintas marcas e até dentro de da própria marca? Bom, primeiro tem a ver com a tecnologia utilizada, com o número de rádios, com os componentes. O Wi-Fi, eu entendo que é um bocadinho como as máquinas fotográficas. Toda a gente tem, todos os fabricantes fabricam máquinas fotográficas, mas há umas mais caras que outras. Normalmente a mais cara faz mais coisas. E nesta, já não direi mesmo dos automóveis, mas nas máquinas fotográficas a ideia, e nos computadores é mais ou menos esta. Ninguém faz um computador caro porque quer. Se um computador é mais caro é porque normalmente faz mais coisas que os outros, ou lida melhor com as coisas do que os outros. No Wi-Fi é a mesma coisa. Para desenvolver um bom AP é preciso muita tecnologia. Há patentes, muitas patentes que têm que se registar. Quando se vende um AP, hoje em dia estou quase certo que se pagam patentes à Ericsson, que se pagam patentes a toda a gente e mais alguma, à Qualcomm, provavelmente à Philips. A Philips, por exemplo, recebe patentes dos telemóveis hoje em dia. E já ninguém fala na Philips, mas a verdade é esta. Quando se compra um telemóvel, há dinheiro que vai para a Nokia, para a Siemens, vai para a Nokia, vai para a Ericsson, vai para toda essa gente que ajudou a desenvolver a tecnologia e que tem direitos de propriedade intelectual sobre eles. Nos APs é a mesma coisa. Um AP, quanto mais funcionalidades, tem que proteger. E depois as empresas também investem em desenvolvimento. Há empresas que fazem enfim, criam uma gama de APs, uma gama de produtos e mantém-se com aquela gama de produtos muito tempo, não evoluem, não. Estas coisas custam dinheiro, desenvolver e estar constantemente a inovar. Depois também o tipo de suporte dado. Há empresas que nós ligamos o telefone e está alguém do outro lado para nos responder se tivermos um problema, e há outras que temos que ir a fóruns na internet para resolver os problemas. Claro, tudo isso acaba... Todas essas coisas custam dinheiro e eu não acredito que ninguém venda APs mais caros só porque quer vender mais caro. Eles são mais caros porque são realmente melhores. José, e relativamente à utilização doméstica, justifica-se a utilização de APs profissionais? A utilização doméstica é assim, toda a gente sabe o que tem em casa. Eu não tenho esse problema, mas eu tenho amigos que têm miúdos e que têm jovens em casa, estudantes, e sabem que às vezes a rede congestiona com as exigências de toda a família a querer ver streamings de vídeo e coisas do género, toda a gente, cada um a ver o seu Netflix e outras coisas. Tudo depende, é assim, há APs baratos, por exemplo, eu em minha casa, que somos poucos, podemos usar o AP do operador, funciona perfeitamente e chega-nos e sobra-nos. Mas eu tenho amigos que tiveram que pôr APs de melhor qualidade porque o AP do operador não dava vazão às necessidades da família toda. E há outro problema, às vezes, são pessoas que têm casas muito grandes, ou que têm vivendas com primeiro andar, ou que têm um terraço grande ou um jardim grande e querem ter Wi-Fi no jardim, porque não? E todas essas coisas. E aí os APs chamados de consumo não são suficientes, provavelmente. Temos aqui uma última questão, então. Que tipos de controladores de Wi-Fi existem e em que casos devem utilizar-se? Controladores é uma coisa importante. Na cloud são seguros? É uma coisa importante, tem de sempre haver um controlador. A questão do roaming, que eu falei que é muito importante nos armazéns, quando os dispositivos móveis andam a circular, eles têm de ter rede contínua, em todo lado. Não pode falhar. A rede não pode ter, não pode haver aquele problema de haver uma latência muito grande entre a passagem de um AP para o outro, que embora tenha o mesmo SSID, a transmissão vai se interromper, porque o AP não consegue gerir a mudança do terminal móvel de um lado para o outro, dentro do armazém. Tudo isso, esses problemas têm de ser resolvidos e só se resolvem tendo algum tipo de controle. Alguém que veja a rede toda e que diga, não, este AP é o que vê aquele cliente melhor com mais sinal, porque, vamos lá ver, comunicação Wi-Fi, o AP tem que chegar ao cliente, mas o cliente ver o AP não quer dizer que o AP veja o cliente. Temos comunicação, é como nos telemóveis, a antena tem de nos ver, mas o nosso telemóvel tem de ver a antena e tem de comunicar para ela também.
E o facto de às vezes estarmos a ver o AP e vermos que temos sinal Wi-Fi não quer dizer que o AP esteja a ver o nosso dispositivo e que haja uma comunicação muito boa. Normalmente, quanto maior a distância, menor a taxa de transmissão, porque há muitos erros nas frames, há muitos erros na transmissão, e a transmissão tem que ser feita e tentada outra vez, e portanto demora. O que acontece nessas alturas é que há problemas e, portanto, nos armazéns há essa descontinuidade. Tendo um controlador, o que acontece? O controlador, que pode ser um AP, pode ser um caixote que serve de controlador, pode ser uma coisa na cloud ou pode ser uma coisa virtual. E na cloud é seguro porquê? Porque o controlador só recebe dados de gestão. Não vai receber os dados trocados na rede. Se o controlador estiver na cloud, repare, os APs de uma instalação, de um armazém, estão ligados à cloud, pela internet, e ligam à cloud. E a cloud é usada para controlar os APs, mas é para dar acesso para outras coisas. Não é usado para analisar o tráfego. O tráfego entre a rede não vai para a cloud. Para a cloud só vai tráfego de controle, que é um tráfego muito controlado, muito... no fundo é muito espartilhado e é pequeno, não é um tráfego muito grande. Portanto, é seguro. O tipo de controlador, por exemplo, numa rede, hoje em dia, redes até 50, 100 APs, usam um dos APs como controlador dos outros. E porquê? É importante, é uma solução barata, mas um AP a controlar os outros garante que o roaming é bem feito. Garante que um AP, que um dispositivo não anda ali a tentar ser peganhento, como eu disse há bocado, e a tentar sempre ligar-se a um AP. Não. O controlador diz assim, desligas-te deste e ligas-te àquele. E quando passares para a zona daquele, ligas-te ao outro e desligas-te deste. Portanto, isto é importante. Na logística é muito importante. Pode ser um AP, pode ser um caixote, como disse, pode ser na cloud ou pode ser até um controlador virtual. O importante é alguma coisa que controle. Claro que os controladores depois depende das necessidades da empresa. Há quem queira ficar com estatísticas, há quem queira saber como é a ocupação da sua rede, que aplicações são usadas. Tudo isso pode ser feito com controladores. Há uns que permitem mais coisas, outros permitem menos. Há controladores até 10.000 APs, 30.000 APs. Há controladores de 50, 100 APs. Muito bem. Muito obrigado. O controlador é uma coisa importante. Muito obrigado pela explicação e principalmente por nos conseguir aqui também demonstrar que logística que acaba por não ser só software. Logística é também a parte da infraestrutura, a infraestrutura Wi-Fi, não só porque sem infraestrutura nada funciona. Não só o RFID, e hoje em dia há APs que já conseguem até, inclusivamente, conciliar outras tecnologias dentro do próprio AP. Exato. Os novos APs Wi-Fi 6 já conseguem ler Zigbee, sinais de Zigbee ou sinais de Bluetooth. Portanto, no AP do Wi-Fi, hoje em dia, também já se pode concentrar localização e já se pode concentrar, por exemplo, informação de sensores. Podem ter uma câmara frigorífica com sensores de temperatura ou um laboratório farmacêutico, seja o que for, com sensores de temperatura, de umidade, a enviar através do AP também. Portanto, a rede Wi-Fi ainda mais vai servir para veicular dados importantes em toda a cadeia. Claro. O RFID também passa pela rede Wi-Fi, ou não Wi-Fi, passa pela rede com fios, mas o RFID é integrado na rede com fios. Muito bem. Obrigado desde já, José. Nada, eu é que agradeço e peço desculpa se me alonguei muito nas explicações, mas é importante compreender para perceber onde é que estão os problemas. Claramente, e como foi referido, tanto a sua apresentação como a apresentação do Pablo, nós vamos depois partilhar com todas as pessoas que estiveram presentes, aguardem por um e-mail da nossa parte. E desde já, então, gostaria de agradecer tanto ao José como ao Pablo, que já não está aqui presente, e também ao João Ricardo Serra, que está neste caso a representar o lado de Portugal. O Paulo estaria a representar o lado de Espanha. Muito obrigado a todos pela vossa apresentação. Quanto à audiência, aguardem então pelo e-mail, enviaremos um e-mail tanto com as apresentações como com a gravação do webinar, para que vocês possam voltar a assistir. E também tenho aqui alguma informação que vos poderá ser útil sobre a parte de logística, neste caso logística da SysDev, é que em breve irão receber também um convite para assistir
a um webinar sobre Syslog. Por isso, estejam atentos, porque vão existir coisas novas, pelo menos essa é a informação que eu tenho de desenvolvimento, espero que esteja certa, vão existir coisas novas e falaremos então sobre isso mais para a frente. José, João Ricardo Serra, Pablo, muito obrigado novamente por estarem connosco. Obrigado nós, obrigado eu, obrigado a todos. A todos os outros. Obrigado. Boa tarde. Com licença. Boa tarde. Obrigado. Disponham. Bom trabalho. Todos, obrigado. Obrigado. Boa tarde.